Em um mundo onde as árvores são antigas testemunhas da passagem do tempo, algumas desafiam as normas convencionais e nos cativam com suas formas extraordinárias. Do espetáculo dos baobás com troncos que se assemelham a criaturas de outro mundo, à assustadoramente linda árvore sangue de dragão, prepare-se para um espetáculo inspirador à medida que descobrimos os segredos das 20 árvores mais inusitadas no mundo. Número 20. Aloe aljava. Imagine encontrar árvores que parecem vir de um planeta diferente, com sua aparência peculiar e cativante. Surpreendentemente, essas árvores notáveis não são extraterrestres e podem ser descobertas crescendo em formações de rocha dolorita na África Austral. Aloe aljava são árvores abundantes na Namíbia e na África do Sul. Mas na verdade não são árvores. Elas pertencem à espécie de planta de aloe vera, ou babosa. Elas podem crescer mais de 9 metros de altura e viver por mais de 300 anos. Na Namíbia, a aljava é tão importante que aparece na moeda de 50 cêntimos do país. A planta tem uso medicinal e os nativos povos Sans usam as raízes para tratar asma e tuberculose. No passado, galhos ocos da aljava eram usados para fazer suportes de flechas. Esta árvore é fascinante porque pode cortar seus próprios membros e faz isso para se livrar de partes doentes, ou quando não há água suficiente. Surpreendentemente, isso ajuda a árvore a se manter viva por muito tempo. Se você quiser ver essas árvores interessantes, basta visitar a floresta de aljavas perto de Keetmanshoop, no sul da Namíbia. As árvores crescem juntas lá como em uma floresta e é um local popular para turistas, então certifique-se de visitar se você estiver no sul da Namíbia. Número 19. Árvore do Templo Ta Prohm. Ta Prohm é um antigo templo localizado em Siem Reap, no Camboja. O que diferencia esse templo dos demais são as árvores notáveis que cresceram dentro e ao redor de suas ruínas, conhecidas como as árvores de Ta Prohm. Essas árvores especificamente são da família da espécie de ficus e prosperam nas regiões tropicais do Sudeste Asiático, incluindo Camboja, Tailândia e Malásia. Ao longo dos séculos, as árvores de Ta Prohm têm lentamente invadido e se entrelaçado com as ruínas do templo, criando uma visão de tirar o fôlego que atrai visitantes mundialmente. Essas árvores são únicas porque anexam-se às árvores existentes, crescendo ao seu redor e eventualmente sufocando-as. Esse padrão de crescimento resulta na aparência distinta e incomum de raízes e galhos retorcidos, que formam uma estrutura semelhante a uma teia ao redor das ruínas do templo. Essas árvores podem parecer impressionantes, mas elas são frágeis e devem ser preservadas para permanecerem fortes. A Unesco reconheceu a importância do templo Ta Prohm e suas árvores, tornando-o um patrimônio mundial. Isso mostra como é importante proteger essa combinação única de natureza e cultura. As árvores são essenciais para um planeta saudável, especialmente em um ambiente de mudança. Você pode ajudar apoiando esforços para proteger árvores e suas casas. Agindo, você pode manter essas árvores incríveis, seguras para as gerações futuras desfrutarem. Número 18. Eucalipto arco-íris. Essas árvores vibrantes são nativas das florestas tropicais das Filipinas, Indonésia e Papua Nova Guiné, no entanto. Devido às suas qualidades notáveis, encontraram casas em climas quentes em todo o mundo. O que faz esses eucaliptos extraordinários é o seu tamanho, que pode atingir uma altura impressionante de 76 metros, mas principalmente a forma como a casca deles cai. No início, a casca exibe um matiz laranja belo, chamando sua atenção com seu brilho quente. Mas com o passar do tempo, algo verdadeiramente mágico acontece. A casca começa a rachar e descascar, revelando uma variedade impressionante de cores vivas escondidas abaixo. A paleta varia de tons delicados de verde pálido e vermelho vibrante, a quentes laranjas e calmantes cinzas e roxos, amarelos ensolarados e marrons terrosos. Cada árvore apresenta uma obra-prima única de cores, como se um artista cuidadosamente trabalhasse elas em um estúdio. A razão por trás dessa transformação encantadora reside no momento da queda da casca. Diferentes camadas da casca se desprendem em momentos variados, expondo a casca interna à medida que ela muda de cor ao longo do seu ciclo de vida. Isso resulta em uma situação aparentemente aleatória de respingos harmoniosos de cores, criando uma exibição visual hipnotizante. Não há duas árvores iguais. Cada uma ostenta sua própria composição individual de matizes. Número 17. Floresta torta de Grifino. Bem no fundo da encantadora terra da Pomerânia Ocidental, na Polônia, há uma maravilha natural fascinante conhecida como
A Floresta Torta de Grifino. Este pequeno bosque cercado por uma atmosfera serena mantém um cativante segredo que tem intrigado os visitantes há décadas. Você notará algo especial sobre as árvores quando você entra na floresta. A maioria dos pinheiros altos no bosque tem uma curva estranha na parte inferior, fazendo eles parecem tortos e interessantes. Essa característica única foi criada propositalmente na década de 1930, mas a razão para isso ainda é desconhecida, adicionando a misteriosa atmosfera da floresta. Muitas teorias foram sugeridas, cada uma oferecendo uma explicação diferente para o propósito da floresta. Uma teoria sugere que essas árvores interessantes foram cultivadas para serem usadas para fazer belos móveis ou materiais de construção fortes. Outra ideia é que os artistas moldaram a floresta para criar uma forma incrível de arte. O que torna ainda mais intrigante é que as árvores foram plantadas durante um período específico na Polônia, levando muitos a acreditar que elas foram moldadas propositadamente para construir navios únicos, mostrando a habilidade dos humanos. Essas árvores continuam atraindo pessoas de todo o mundo que são curiosas para ver essas maravilhas distorcidas. Número 16. Vidoeiro branco. A vidoeiro branco, também chamada de bétula prateada, é uma árvore especial encontrada no norte da Europa e na Ásia. Ela perde as folhas no inverno e tem uma linda casca branca que se desprende como um papel delicado. Imagine andar por uma floresta e ver esses brilhantes troncos prateados entre a vegetação. A árvore pode crescer até 15 metros de altura e tem um tronco esguio e ramos delicados, que criam um ambiente leve e arejado. Suas folhas são pequenas e moldadas como triângulos, com pequenas bordas serrilhadas. No outono, as folhas ficam com uma cor deslumbrante amarelo brilhante, adicionando calor e cor à paisagem. Esta árvore é extraordinária porque pode crescer em solo pobre e condições climáticas adversas, que desafiariam outras árvores. Ela prospera em lugares como solo pantanoso ou arenoso, pode até mesmo sobreviver em climas frios com estações de curta duração. É como uma sobrevivente da natureza desafiando as probabilidades. Outro fato interessante é que o vidoeiro branco tem uma parceria especial com um fungo, que ajuda a absorver nutrientes do solo. Isso faz com que se adeque para ambientes com escassez de nutrientes. É como ter um amigo útil ao seu lado, garantindo seu crescimento e nutrição. A vidoeiro branco não é apenas resistente e bonita, mas também tem valor prático. Sua madeira é altamente valorizada e utilizada para a produção de móveis, papel e até lenha. É como um fornecedor generoso oferecendo recursos para diversas necessidades humanas. Número 15. Carvalho-anjo. O carvalho-anjo é uma maravilha natural incrível que sempre surpreende as pessoas. E pode ser encontrado no Angel Oak Park, na ilha de John, na Carolina do Sul. Esta árvore notável está aqui há cerca de 4 a 5 séculos, sendo mais antiga que muitos países. Ela tem uma altura imponente de 20 metros e um tronco muito grosso, medindo mais de 8 metros. O que é ainda mais interessante sobre a árvore são seus galhos espalhados que crescem baixos no tronco, criando uma grande sombra. Isso fornece a muitos pássaros, insetos e outros animais um lar seguro. O carvalho-anjo é uma notável criação da natureza. Seu tronco torcido e enosado, moldado pelo vento e pelo clima ao longo de muitos anos, conta uma história de força e resistência. Apesar de enfrentar tempestades e ações humanas, esta árvore sobrevive devido às suas raízes profundas e base forte, continuando a crescer e prosperar, demonstrando o poder da natureza. Visitar o carvalho-anjo é uma experiência de tirar o fôlego, que nos lembra a beleza do mundo natural. Nos últimos anos, inspirou pessoas de todo o globo, mostrando a capacidade da vida de florescer e criar coisas incríveis mesmo em circunstâncias desafiadoras. Número 14. Pinheiro Volêmia. Nas profundezas da vasta extensão do Parque Nacional Voleme, a poucos passos de distância da movimentada cidade de Sydney, na Austrália, esconde-se um tesouro extraordinário, o Pinheiro Volêmia. Esta majestosa maravilha é uma das árvores mais raras do mundo e possui uma linhagem que se estende a surpreendentes 90 milhões de anos atrás, colocando-o entre as espécies de árvore mais antigas conhecidas pela humanidade. Antes, se acreditava estar completamente extinta, mas reapareceu em uma parte oculta do Parque Nacional, causando entusiasmo entre cientistas e entusiastas da natureza. Atualmente existem apenas algumas centenas de volêmias adultas restantes,
fazendo dessa uma das árvores mais raras do mundo. Sua aparência distinta é cativante. Com uma casca áspera que lembra um grupo de bolhas e longas folhas verde brilhante, agrupadas em grupos de até 13, atingindo comprimentos de até 30 centímetros. À medida que a árvore cresce, passa por uma transformação notável. Quando jovem, parece um típico pinheiro em forma de cone. No entanto, conforme envelhece, desafia a gravidade e atinge alturas de até 40 metros, com uma majestosa coroa achatada. As volêmias se destacam pela sua resiliência e capacidade de sobreviver. Ela vivenciou eras do gelo, erupções vulcânicas e outros eventos catastróficos que teriam devastado árvores mais fracas. É uma sobrevivente que pode se adaptar a diferentes ambientes, demonstrando uma impressionante capacidade de mudar quando necessário. Número 13. Baobá. Baobás, também conhecidos como árvores de cabeça para baixo, são plantas interessantes e únicas, encontradas em Madagascar, na África continental e na Austrália. Embora tenham crescido em continentes que se separaram mais de 100 milhões de anos atrás, há 9 diferentes tipos de baobás, cada um com características semelhantes. Estas impressionantes árvores podem crescer até 30 metros de altura. O que as torna verdadeiramente notáveis são seus enormes troncos grossos. Em média, esses troncos podem ter mais de 10 metros de largura, mas algumas árvores excepcionais têm uma circunferência de cerca de 50 metros. Determinar a idade dos baobás é difícil porque seus anéis de crescimento desaparecem com o tempo. No entanto, algumas árvores mortas foram datadas usando radiocarbono e foram consideradas com pelo menos 2.000 anos. Essas árvores viram séculos de história. Os baobás têm troncos grandes, pois armazenam muita água, cerca de 122 mil litros, ajudando-os a sobreviver sem chuva. Infelizmente, as mudanças climáticas recentes são um grande problema para os baobás. Árvores mais velhas sofrem com a falta de água, secando e desmoronando. Muitas dessas incríveis árvores morreram nos últimos 20 anos, levantando preocupações sobre seu futuro. Não temos certeza se eles podem crescer tanto quanto antes. Sem cuidado, estas árvores altas podem se tornar muito raras, o que é triste porque são maravilhas naturais e lembranças do passado. Número 12. Árvores esculpidas. As pessoas encontram consolo no crescimento natural destes seres majestosos, porém um grupo de indivíduos vê as árvores como sua plataforma de arte. Escultores de árvores que, com sua visão criativa, transformam árvores em obras de arte vivas, desafiando as noções convencionais de crescimento. Em vez de permitir que uma árvore siga seu curso natural, os escultores de árvores empregam um fascinante conjunto de técnicas para guiar seu crescimento para lugares não convencionais, ainda que cativantes. Um desses métodos envolve enxertar 2 pedaços de plantas vivas juntos para que eles se fundam e cresçam como um só. Através desta fusão, eles alcançam ângulos precisos e formações que desafiam os limites habituais da natureza. Mas o enxerto é apenas uma parte de sua arte. Escultores qualificados usam diferentes técnicas para moldar árvores. Eles aparam galhos e os dobram, amarrando-os para criar as formas desejadas. Eles esculpem os galhos, troncos e folhas com muito cuidado e paciência, dobrando-os em lindas curvas ou formas marcantes. Em cada etapa, seu processo é um trabalho detalhado. Quando eles terminam, o resultado é de tirar o fôlego. A aparência final das árvores não parece nada com suas contrapartes naturais. Essas árvores esculpidas são a prova viva de que a criatividade do escultor transforma a madeira comum em maravilhas extraordinárias. Seus troncos retorcidos, galhos contorcidos e padrões originais fazem da árvore uma escultura viva que cativa a imaginação do observador. Número 11. Árvore de garrafa. Também chamada de Brachychiton rupestris, é uma árvore especial da Austrália que cresce em diferentes lugares, desde o norte fresco a oeste desertos secos no meio do país. O que a torna única é seu tronco que parece uma garrafa grande. O tronco é diferente porque começa largo na parte inferior e fica mais estreito no topo. A árvore da garrafa tem casca grossa, que retém a água, o que a ajuda a sobreviver no deserto. Na estação seca, perde suas folhas para economizar água, como uma maneira inteligente de se adaptar. A árvore de garrafas floresce no verão com flores rosas ou brancas, atraindo animais polinizadores e as pessoas que adoram ver essas lindas flores. Conforme a árvore continua a se reproduzir, cria cápsulas amadeiradas com sementes preciosas dentro delas.
Essas cápsulas eventualmente se abrem e as sementes são espalhadas por pássaros e outros animais, ajudando a árvore a crescer em lugares diferentes. A árvore da garrafa é importante para as comunidades nativas na Austrália, não apenas pela sua beleza, mas também pelos seus usos práticos. As sementes são uma valiosa fonte de alimentos e remédios. Os nativos assam as sementes e as comem como um lanche ou trituram-nas até virar farinha, que pode ser usada por comunidades nativas e outros na confeitaria. As sementes também podem ser torradas e usadas como substituto do café. Número 10. Acassu. Conhecida pelo nome científico de Hura crepitans, a árvore acassu se destaca entre as outras árvores do mundo como extraordinária e ameaçadora ao mesmo tempo. Esta árvore, encontrada em regiões tropicais das Américas e como espécie invasora nas planícies da Tanzânia, é conhecida pela sua altura imponente, atingindo até 40 metros. Suas características distintas incluem uma casca cinza e pontas em forma de cone que a tornam instantaneamente reconhecível. A árvore é especial porque tem frutas redondas que parecem abóboras. Quando essas frutas amadurecem, explodem alto e atiram suas sementes duras para longe. É quase um show. A árvore também é perigosa de outras maneiras. As frutas são venenosas mesmo antes de estourar, causando vômito, diarreia e cólicas se comidas. A seiva da árvore também é muito perigosa. Só de tocá-la pode causar erupções cutâneas, bolhas e até cegueira. É por isso que tribos indígenas usavam o veneno das árvores para fazer dardos venenosos e deram-lhe nomes interessantes como pistola de macaco e onde o macaco não sobe. Apesar de seus perigos, a árvore acassu tem algumas boas qualidades. Disse que os óleos de suas sementes ajudam com a digestão, e suas folhas podem tratar o eczema. Certos extratos da acassu também podem ajudar com o reumatismo e vermes intestinais. No entanto, é necessário cuidado, pois a árvore representa uma ameaça significativa. Número 9. Bambu. O bambu é como uma planta mágica que tem fascinado pessoas em todo o mundo, com suas incríveis qualidades e beleza. Há mais de 1000 diferentes tipos de bambu, e eles podem ser encontrados naturalmente em diversas partes do mundo, como Ásia, África e América do Sul. O bambu é conhecido por ser alto e ter caules delgados que podem crescer até 30 metros de altura. Essas hastes não são apenas visualmente atrativas, mas também incrivelmente fortes. Na verdade, o bambu é mais forte do que concreto e até o aço. É um dos materiais naturais mais resistentes da Terra. O que é ainda mais impressionante é que o bambu cresce muito rápido. Alguns tipos podem crescer até mais de 1 metro em apenas um dia. Esse rápido crescimento faz do bambu um recurso sustentável, porque pode ser colhido sem prejudicar o ambiente. Esta planta é incrivelmente versátil. Pode ser transformada em várias coisas úteis, como pisos, móveis, roupas e papel. As pessoas têm usado o bambu por muito tempo por causa de suas muitas aplicações. Ele também desempenha um papel vital nos ecossistemas, fornecendo casas para animais e evitando a erosão do solo. O bambu é como um protetor da natureza, mantendo o equilíbrio e mantendo tudo saudável. E aqui está uma coisa surpreendente. Apesar de termos chamado o bambu de árvore até agora, ele é, na verdade, um tipo especial de grama com qualidades únicas. Número 8. Figueira da Índia. Embora a maioria das árvores prefira permanecer enraizada em um lugar e crescer para cima em direção ao sol, a figueira da Índia desafia essa convenção. Ela tem um talento especial para crescer lateralmente e para cima estrategicamente, posicionando-se para capturar o máximo de luz solar possível. As figueiras são incríveis porque elas podem cobrir uma enorme área, como um quarteirão. Elas também podem crescer muito, até 80 metros. Elas conseguem isso espalhando suas sementes para outras árvores, e então suas raízes crescem para assumir o controle da árvore hospedeira. As raízes tornam-se pilares fortes que parecem como novos troncos de árvores, dando à figueira da Índia uma aparência como se caminhasse sobre a terra. É por isso que às vezes elas são chamadas de figueiras estranguladoras ou árvores ambulantes. As figueiras têm propriedades físicas e significado simbólico na Índia, onde elas são abundantes. Os hindus as consideram sagradas e representam a divindade e a espiritualidade. No entanto, há uma história mais sombria associada a essas árvores. Durante o domínio colonial britânico, elas eram usadas para enforcar dissidentes. Esta história criou uma relação complexa entre os indianos e a figueira da Índia por causa de seu papel cultural e histórico.
Mas as figueiras ocupam um lugar especial nos corações de muitos indianos. Depois que a Índia alcançou a independência, a figueira da Índia tornou-se a árvore nacional do país, simbolizando resiliência e interconectividade. Número 7. Sequoia gigante. No vasto mundo de árvores imponentes, apenas um punhado delas pode realmente corresponder à grandeza das sequoias gigantes encontradas no noroeste dos Estados Unidos. Estas árvores magníficas, também conhecidas como as sequoias da Califórnia, devem seu nome à sua impressionante casca vermelha canela. No entanto, o que realmente as diferencia é a sua reivindicação extraordinária à fama. Elas possuem o recorde mundial do Guinness por ser a espécie de árvore mais alta do planeta. Imagine árvores atingindo alturas de cerca de 100 metros, elevando-se acima de tudo mais em seu entorno. Algumas dessas gigantes até superam essa surpreendente marca. A atual campeã é uma majestosa sequoia chamada Hyperion, que chega a uma altura impressionante de 116 metros, fazendo dela a árvore mais alta conhecida no mundo. Mas há mais nestes colossais seres vivos do que sua incrível altura. Elas possuem uma extraordinária capacidade de suportar o teste do tempo, pois podem viver por surpreendentes 3.500 anos. Esta longevidade faz delas um dos organismos mais duradouros da Terra. Curiosamente, sua notável sobrevivência pode ser atribuída à sua quase impecável defesa contra incêndios florestais, podridão das raízes e períodos de seca. Essas ameaças formidáveis raramente se provam fatais para uma sequoia gigante. No máximo, elas podem desestabilizar a sua base. Esta resiliência contribui para a existência duradoura da sequoia que lhe permite prosperar por milênios. Número 6. Pinheiro Bristol Cone. Enquanto a sequoia gigante reivindica o título da árvore mais alta do mundo, o pinheiro Bristol Cone rouba os holofotes quando se trata de idade. Essas duas árvores são praticamente vizinhas, já que os pinheiros Bristol Cone são encontrados em Utah, Nevada e leste da Califórnia. Apesar da proximidade, eles têm diferenças marcantes na aparência. Antigos pinheiros Bristol Cone muitas vezes parecem estar mortos e assumem formas peculiares moldadas por milhares de anos de vento, chuva e exposição ao sol. O que torna essas árvores verdadeiramente fascinantes é a sua incrível longevidade. Muitos pinheiros Bristol Cone vivem por 3 a 4 mil anos, tendo o espécime mais antigo conhecido ainda vivo e prosperando, com uma idade impressionante de 5.070 anos. É notável como eles não apenas sobrevivem, mas florescem em condições extremamente adversas, incluindo temperaturas congelantes, solos secos, ventos implacáveis e estações curtas. Seu segredo está em sua capacidade de priorizar a sobrevivência a longo prazo, ao invés de crescimento excessivo. Pinheiro Bristol Cone podem encerrar processos normais de planta e canalizar toda a sua energia para resistir, ao invés de expandir. Esta estratégia de sobrevivência muitas vezes produz um pinheiro Bristol Cone próspero que parece parcialmente sem vida, mas é precisamente o que lhes permite resistir em ambientes tão extremos. Agora é a vez da foto do inscrito de hoje. Algumas árvores podem realmente exibir características únicas e intrigantes que se assemelham a características humanas. Essas ocorrências são muitas vezes referidas como anomalias dendrológicas ou anomalias arbóreas. Embora seja importante notar que as árvores não possuem partes reais do corpo humano, certos padrões de crescimento, variações genéticas ou fatores externos podem, às vezes, criar semelhanças peculiares. Essas anomalias de árvores geralmente chamam a atenção das pessoas e podem evocar uma sensação de maravilha, fascínio e humor. Número 5. Mancenilheira. De todas as árvores nesta lista, nenhuma é tão verdadeiramente aterrorizante quanto a árvore mancenilheira. Esta árvore pode ser encontrada em países do Caribe e na América Central, muitas vezes crescendo em praias e adornadas com pequenas frutas parecidas com maçã. No entanto, estas guloseimas aparentemente doces são altamente perigosas, causando inchaço na garganta e sensações ardentes que podem durar horas. Mas esse não é o fim das qualidades ameaçadoras da árvore. A seiva da mancenilheira é tóxica e incrivelmente forte. Se tocar sua pele ou olhos pode queimar seriamente, deixando cicatrizes permanentes e causando até cegueira. Muitos turistas sofreram terríveis ferimentos, procurando abrigo sob estas árvores durante tempestades, apenas para serem cobertos pela seiva ardente. Os perigos continuam com esta árvore. Respirar sua fumaça, tocar o tronco
ou estar perto quando o vento sopra pode causar mais ferimentos. Esta árvore é conhecida como a mais perigosa, e encontrá-la nos trópicos pode ser terrível. Mas ainda há algum respiro. Alguns moradores locais agiram, pintando as árvores ou pregando sinais de alerta para alertar as pessoas. Ainda é importante ser cauteloso em torno de qualquer árvore que não conheça. Número 4. Árvore sangue de dragão. A ilha de Socotra, no Iêmen, é como nenhum outro lugar na Terra, com sua extraordinária coleção de plantas e animais. Uma das habitantes mais famosas da ilha é a árvore do sangue de dragão, que tem uma aparência verdadeiramente notável. Imagine uma árvore em forma de guarda-chuva com um tronco alto e esbelto que vai em direção ao céu. Seus ramos se dividem em dois, várias vezes criando uma estrutura única e cativante. A folhagem da árvore só cresce voltada para cima, como se estivesse constantemente querendo alcançar os céus. O que torna a árvore do sangue do dragão ainda mais intrigante é sua seiva carmesim, que se assemelha a um sangue espesso escorrendo. Os frutos da árvore também são revestidos com esta substância pegajosa, adicionando ao seu fascínio místico. Não é de admirar que as lendas locais na ilha contem histórias de como esta seiva foi usada para enganar os outrora temidos dragões que supostamente vagavam pela ilha. Durante séculos, a preciosa seiva da árvore do sangue de dragão tem sido altamente procurada para diversos fins. Sua cor e composição química distintas a tornam valiosa na indústria. Tem sido usada para violinos, tingir lã e até produzir cola. Além disso, a seiva é um ingrediente comum em medicamentos de homeopatia, conhecidos por suas propriedades no tratamento de uma ampla gama de doenças. Número 3. Paineira. Na América do Sul e África Ocidental existe uma árvore especial chamada paineira. Estas árvores são muito altas, chegando a 80 metros, com troncos grossos de 3 a 6 metros e fortes raízes. A paineira tem uma forma interessante de espalhar suas sementes. Ela produz vagens de sementes que atraem certos animais. Quando esses animais tocam ou comem as vagens, as sementes são engolidas ou grudam em seus corpos, o que as ajuda a viajar e pousar em novos lugares. A paineira escolhe animais específicos, como morcegos, para carregar suas sementes, que crescem nos galhos mais altos da árvore e soltam um material fofo e branco. Isso facilita que se agarrem aos morcegos quando eles descansam nos galhos. E os morcegos espalham involuntariamente as sementes quando voam para longe. A paineira tem espinhos no tronco para se proteger dos animais e crescer muito. Essas árvores são grandes na Amazônia e são importantes para o ecossistema e a economia. O algodão criado em torno de suas sementes é valioso e usado pelas comunidades. As árvores também fazem parte do folclore local, sendo associadas à prisão de um demônio morto. Os espinhos da árvore servem como advertência contra a liberação do espírito. Número 2. Jabuticabeira. A maioria das frutas cresce nos galhos das árvores, mas a jabuticabeira é diferente. Esta árvore cresce no México e na América do Sul, e seus frutos roxos crescem em seu tronco, semelhantes a uvas. A jabuticabeira cresce lentamente e tem folhas rosas que se tornam verdes. Ela pode atingir cerca de 15 metros de altura e produzir flores brancas, seguidas de frutas únicas, que dão frutos 1 ou 2 vezes por ano. Em seu habitat natural, mas em condições climáticas estáveis, elas podem produzir frutas o ano todo. As frutas têm aproximadamente 1,5 cm de diâmetro e possuem casca espessa, contendo 4 sementes. A polpa do fruto é branca ou rosa e tem um sabor doce. Frequentemente, você pode encontrá-los nos mercados em todo o continente. Devido à sua vida útil relativamente curta, elas são frequentemente transformadas em compotas, vinhos e licores para exportação para lugares distantes. Cultivar a jabuticaba em outros lugares tem se mostrado um desafio, porque leva até 10 anos para que novas árvores amadureçam e gerem frutos. Como resultado, é raro encontrar frutas frescas de jabuticaba à venda em áreas distantes. Chegamos ao número 1, a árvore mortal. Em um mundo repleto de árvores que proporcionam vida e beleza, uma árvore se destaca por sua reputação infeliz, a otulanga. Esta árvore é encontrada no Sudeste Asiático, especialmente na Índia. A maior parte da árvore é inofensiva, mas seu fruto é perigoso. A árvore otulanga produz frutos grandes com sementes muito venenosas que podem parar o coração de uma pessoa,
e é por isso que ganhou seu sinistro apelido. Infelizmente, essas sementes mortais muitas vezes acabam nas mãos de pessoas desesperadas. Em muitos lugares, a semente de Otulanga está ligada a mortes intencionais, ceifando uma vida a cada semana. Surpreendentemente, até mesmo uma única semente pode ser mortal se não for tratada dentro de 1 a 2 dias. A situação é pior porque programas de saúde mental não são amplamente difundidos em países em desenvolvimento, como a Índia, onde a árvore mortal é comum. Isso torna a árvore uma escolha tentadora para muitos indivíduos desesperados, e seu impacto mortal continua no sudeste da Ásia. Tratar o envenenamento por sementes de Otulanga é difícil. As toxinas causam vômito, sudorese, batimentos cardíacos irregulares e, eventualmente, a morte. Encontrar uma cura para essas toxinas é um grande desafio. Considerando todos esses fatores preocupantes, está claro por que a árvore mortal é a mais problemática desta lista. Quem diria que há tantas árvores fascinantes por aí? Qual delas você gostaria de ver de perto? Você conhece alguma delas? Conte aqui pra gente. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e continue no nosso canal assistindo a um dos 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Te encontro em um desses vídeos que estão aí em sua tela.